Estamos aqui nessa noite especial. Amém. Noite essa que nós vamos glorificar o nosso Deus. Uma noite onde estaremos em comunhão. É um culto de comunhão. Onde estaremos realizando, uma das ordenâncias do Senhor Jesus, que é a Santa Ceia. E nessa noite nós estaremos meditando com base no livro de Mateus, capítulo 25. Eu vou pedir aos irmãos que encontrarem, se coloquem de pé, por favor. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Vamos fazer esta leitura desta santa palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo 25. Os irmãos que já encontraram, os que puderem, se colocam de pé, por favor. O texto tem por título a parábola dos talentos. O texto diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpra, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Trazei-lhe, pois, o talento e dai-lhe aos que têm 10, porque a todo o quanto tem lhe será tirado, lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu vou pedir à irmã Maura que esteja orando nessa hora, por favor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pelas pessoas também que estão nos visitando, Deus, continua abençoando cada um com todas as formas. Amém, Senhor. Ó Deus, agora eu peço pela palavra de Deus, Senhor, que nós possamos entender a tua palavra. Amém. E abençoa o teu servo pastor, que vai trazer a mensagem nesse momento. Amém, Que Senhor. ele seja usado pelo teu santo
Amém. 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 Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta noite é uma vida comprometida com Deus. Queridos, a parábola dos talentos, de forma reveladora, ela fala essencialmente sobre compromisso. O Senhor nos chamou, o Senhor nos deu algo, Ele entregou algo a cada um de nós. E a minha pergunta nessa noite é para você e para mim também: o que temos feito com o que o Senhor nos entregou? O que temos negociado, então, não construímos na vida, queridos irmãos, sem compromisso. Ninguém constrói sem compromisso. Sem compromisso não se constrói uma família, não se constrói uma carreira profissional, não se constrói uma vida espiritual, porque a nossa vida espiritual, ela requer compromisso de nossa parte para com Deus. Eu quero dizer que há pessoas no seio da igreja, meus irmãos, vivendo um evangelho equivocado, um evangelho descomprometido e vazio, um evangelho sem consistência, pois essas pessoas conhecem de fato a Cristo, conhecem, mas não têm compromisso com o Senhor. E o Senhor nos chamou para uma vida de compromisso, assim como Ele chamou esses 3 servos dele. Todos 3 ali eram escravos, eram servos daquele Senhor. Então, queridos irmãos, vivem, né? Muitos vivem um evangelho egocêntrico, um evangelho voltado para si próprio. E Jesus não nos chamou para vivermos o evangelho para nós. Ele nos chamou para viver o evangelho para o outro, para compartilhar o que nós temos. Então, o verdadeiro evangelho de Cristo, ele é um evangelho cristocêntrico, porque Cristo, ele não viveu para ele mesmo quando aqui ele esteve. Observe que tudo que Jesus fez foi em prol do outro, foi pensando no outro. Então, queridos irmãos, eu quero dizer, ou seja, é um evangelho de comprometimento com a vontade de Cristo, não com a minha vontade. O meu evangelho tem que ser um evangelho que seja comprometido com a vontade dele, do meu Senhor. Eu quero dizer que compromisso significa envolvimento com a vontade ou com a necessidade do outro. E a minha pergunta é: temos vivido um evangelho que supre a necessidade do outro, que alimenta o outro? Então, como maior exemplo disso, nós temos Jesus no Getsêmani. Jesus é o quadro desse comprometimento, né? Quando ele diz, se possível, passa de mim esse cálice. Naquela hora, ele estava falando sobre a vontade dele. A vontade dele é que o cálice fosse passado dele. Mas aí ele diz, contudo, não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. E o evangelho cristocêntrico, meu irmão, é como Cristo quer. É a vontade dele que tem que prevalecer. Então, a parábola dos talentos é um alerta sobre o compromisso que temos com Deus e não nos entregarmos, nós nos entregarmos inteiramente à sua vontade. Eu preciso me entregar inteiramente à vontade dele. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, né? Então, ele tem que estar em primeiro lugar. Então, Mateus capítulo 25... conta que um homem rico entregou seus bens a 3 servos, 3 empregados, né? E ele ausentou-se. E foi isso que Jesus fez. Jesus, ele entregou, queridos irmãos, os seus talentos a cada um de nós. Os dons deles estão aqui. Os dons deles estão neste lugar.
estão conosco. Os dons dele estão com você. E ele se ausentou. E um dia ele vai voltar para que possamos prestar conta daquilo que ele colocou em nossa mão, daquilo que ele nos entregou. E como tem sido, de que forma você tem negociado, né? Nós precisamos negociar aquilo que Deus colocou em minhas mãos. O que foi que Deus colocou em minhas mãos? Aí eu vou dar um exemplo da minha vida. Deus colocou na minha mão, o talento que Deus colocou em minha mão foi a habilidade de falar do amor dele. E aí o que Edson tem feito com isso? Nas oportunidades que Edson, ele tem multiplicado isso. Você tem multiplicado o dom que Deus colocou a você? O talento que ele entregou na sua mão tem sido multiplicado? Então, porque existe essa necessidade, ou temos feito como o servo negligente, ou temos enterrado, né? Então, queridos irmãos, a parábola dos talentos é um alerta sobre o perigo de conhecermos a Deus e não nos entregarmos à sua vontade, que é viver o evangelho cristocêntrico, evangelho no sentido da palavra. E qual é o sentido da palavra evangelho? A palavra evangelho vem de evangelizar. Quem é evangélico aqui? Levanta a mão. Então, o seu papel é evangelizar. A palavra evangelho vem ela tem uma raiz de evangelizar. Então, se eu sou evangélico, então o talento que está em mim é evangelizar. Eu quero dizer, aqueles irmãos, que ao retornar o Senhor resolveu pedir contas a cada um que havia feito com os bens, né? E observe que existem 3 revelações. Eu consegui detectar 3 revelações de Deus nesse texto. A primeira revelação que eu consegui detectar foi: todos receberam talentos e também a missão de multiplicá-los. E eu quero te dizer nessa noite, você recebeu também talento. Essa palavra aqui não é uma palavra, essa palavra é para você. Ó, tem dedo apontando para todo mundo aqui, é para você e para mim também. Essa palavra é para nós. Deus deu algo a mim e a você, e nós temos que multiplicar. Então, se nós não estamos multiplicando, estamos sendo negligentes, né? Então, queridos irmãos, apesar das quantias serem diferentes, todos receberam talentos. Observe que o texto diz que ele distribuiu conforme a capacidade. Então, ele percebia, né? Aquele senhor, ele percebia, chegou assim, disse assim: não, esse aqui tem uma capacidade um pouquinho menor, então a ele eu vou dar uma quantidade menor, mas a multiplicação era a mesma. Se a um talento dele, ele multiplicasse para 2, era como se fosse aquele que recebeu 5, que multiplicou para 10, então dá no mesmo. Eu quero dizer nessa noite, queridos irmãos, que mesmo que recebeu apenas um talento, recebeu algo valioso que podia ser multiplicado. Mesmo você, talvez você não tenha a habilidade de pregar o evangelho, de levar outros a conhecer a Jesus através da sua palavra, mas você tem o poder e a capacidade de testemunhar, de única e exclusivamente dizer para a pessoa: olha, Jesus tem feito algo maravilhoso na minha vida, Jesus transformou a minha vida. Se você falar só isso, pode ter certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia não, vai fluir um efeito na vida daquele que vai ouvir, vai dizer assim: poxa, Jesus transformou a vida dele, né? Então, semelhantemente, todos nós recebemos a missão de ganhar vidas, né? E dons do Espírito Santo para que façamos algo novo na vida do outro. Então, o Espírito Santo, eu quero dizer nessa noite que ele habita em você, amém? Ele habita em você, ele quer te usar, ele quer transformar, ele quer multiplicar esse talento que está em sua vida. Então, na igreja, alguns recebem uma medida de fé maior, né? Outros uma medida menor, mas de todos de igual modo têm a mesma missão, meus irmãos. Não é porque o pastor é o pregador, aí a ovelha diz: mas o pregador é o pastor, mas você tem a missão também de pregar o evangelho. O ID de Jesus foi para todos.
O compromisso é para todos. Então, queridos, todos os que creem têm uma unção. Você tem uma unção para testemunhar Jesus como única esperança para todo aquele que Ele cerca, que está ao seu lado, né? Então, queridos irmãos, o conhecimento da palavra de Deus, da qual o mundo tanto precisa, está em você. A transformação da vida do outro está na nossa mão, meus irmãos. O poder de Deus está em você, o talento está em você. A segunda percepção que eu tive, queridos irmãos, a segunda revelação que eu tive desse texto, foi que Deus deseja que nossos talentos sejam multiplicados. Multiplicação. Deus deseja multiplicar o talento que Ele colocou na sua vida. Então, ao voltar o homem rico, Ele honrou igualmente os servos que multiplicaram os talentos. Ele deu a mesma bênção, né? Vinde, servo bom e fiel. Ele abençoou os dois da mesma forma, tanto que recebeu 5 como aquele que recebeu 2, mas eu quero dizer que tanto que recebeu 5 como que recebeu 2, foram recompensados pelo seu Senhor, recebeu a recompensa. Eu quero dizer que independente da quantidade, meus irmãos, ganhar alma é algo extremamente precioso aos olhos de Deus. Ganhar alma é precioso aos olhos do Senhor. Você, quando ganha uma alma, é algo tremendo, algo maravilhoso, é digno de recompensa, como nos promete a palavra de Deus. Então é preciso ganhar, é preciso multiplicar. O Senhor, o Espírito Santo, Ele ganhou você, e agora você ganha outros, e outros, e outros. Então, independente, né, do que você, da sua capacidade intelectual, independente da sua formação, independente do seu conhecimento, independente de tudo, o Senhor, Ele quer te usar com a ferramenta que você é. Deus não precisa que você tenha formação teológica, seja um teólogo, seja um bacharel, tenha cursos e mais cursos na teologia, para Ele te usar. Ele quer usar com a ferramenta que você é, com aquilo que você tem. Então, por isso, não devemos ser alheio ou negligente à missão de anunciar a Cristo. Então, cada um de nós temos uma missão de anunciar Jesus como Senhor e Salvador, independente da sua capacidade. Então, anunciar é emergente. Eu quero dizer que temos da parte de Deus o mandamento de levar a palavra aos perdidos. Mateus 28 diz: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Então, como está escrito, ide pregar o evangelho a toda criatura. Em Marcos 16, ele manda que nós possamos ir lá e pregar o evangelho que transforma, que modifica, que salva. Quantos foram recuperados, que eram pessoas periculosas, hoje, meus irmãos, são pessoas que estão inseridas na sociedade, por causa de quê? Por causa do evangelho, porque alguém se dispôs a ir pregar o evangelho para essa pessoa. Olha aí o poder do evangelho, o poder de Deus é tremendo, meus irmãos. Eu quero dizer que Deus também, né? E a terceira revelação que eu extraí daqui, que Deus nos cobrirá quanto ao que fizermos com os talentos, e Ele nos cobrará. Eu serei cobrado pelos talentos que Ele colocou sobre mim. Ele, quando vier, Ele vai me cobrar. Edson, e aí? O que foi que aconteceu com o que eu coloquei nas suas mãos? O que você tem feito? Os talentos que eu te dei, você tem multiplicado? Então, todos os servos que receberam talentos foram cobrados pelo que fizeram com eles. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. A você que está aqui, meu irmão, você será cobrado pelo Senhor por aquilo que Ele colocou na sua vida. Não queira ouvir, né? Queira ouvir que servo bom e fiel. Não queira ouvir que você é negligente. Então isso é para você entender da importância e da responsabilidade que você tem com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então o maior talento que Jesus nos entregou é o conhecimento da verdade. A verdade está sobre você, a verdade está na sua vida, está no seu coração, na sua mente. Então não podemos ficar com as verdades salvadoras guardadas só para nós mesmos. A verdade não é para mim,
a verdade que o Senhor me deu, a verdade que Ele me entregou a mim, o talento que Ele me entregou. Então precisamos levá-lo a outros. Você precisa levar esse talento a outros. Caso contrário, seremos chamados por Jesus na sua vinda de servos maus e negligentes, né? Como ocorre no versículo 26. O versículo 26 do texto que nós lemos, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Aí ele diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe dará, e te terá em abundância, mas o que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. E o servo mau, o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O que queremos ouvir? Será se temos multiplicado? Então, queridos irmãos, eu quero dizer que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o que você vai querer receber? Todos nós compareceremos para receber os nossos galardões. Os 2, o que recebeu 5, recebeu os galardões dele. O que recebeu 2, recebeu os galardões dele. Então, o corpo é a igreja onde temos um chamado ministerial. Todo mundo tem um chamado aqui, meu irmão. Todos nós temos um chamado. Ninguém aqui está aqui à toa. Todos nós temos algo importante a fazer. Então, não podemos brincar de ser cristão e enterrar os nossos talentos. Às vezes tem gente que tem ido para a igreja pensando que está indo só por ir. Você não está vindo por vir. Deus tinha um projeto, um plano. Deus faz um investimento alto para trazer você para este lugar, porque Ele quer te usar, né? Somos tratados por Deus com muito amor e generosidade, meu irmão. Deus é generoso para conosco. Aí eu lhe pergunto, tem uma pergunta ali: quem sou eu? Quem é? Quem sou eu? Eu não sou nada. Quem é você? Você não é nada. Mas nós somos mais do que vencedores hoje, porque o Espírito de Deus, Ele está em nós, né? O Espírito de Deus está em nós. Então, queridos irmãos, por isso é justo nos esforçarmos por agradá-lo, fazendo o que Ele nos manda, obedecendo a sua palavra. Dá de graça o que recebemos de graça. Então, você recebeu o dom de Deus. O dom é uma dádiva, e esse dom está em você. Então, multiplique esse dom. Então, não sabemos quando o Senhor voltará. Quando é que Jesus vai voltar? Não sabemos. Pode ser amanhã, mas pode demorar. Então, quando Ele vier, nos pedirá conta do que fizemos, né? Com a unção que Ele nos colocou em nossa vida. Cada um de nós temos uma unção aqui. Se nós tivéssemos a capacidade de ter visão espiritual, nós íamos ver algo maravilhoso aqui nesse lugar. Pessoas cheias do Espírito Santo, que é isso que eu vejo aqui. Pessoas que têm um potencial grande. Então, reflita por um momento: se Jesus voltasse hoje, precisamente agora, né? O que você teria para apresentar a Ele? O talento que Ele colocou em você, será se você multiplicou? O talento que Ele te entregou, como está o talento que Ele te entregou? Ele já foi, e Ele já entregou a você, entregou a cada um de nós. Não sei quantos Ele entregou a mim, quantos entregou a você, mas que Ele entregou, isso eu tenho certeza. E o que é que temos feito com o talento que Ele nos entregou, né? Devemos temer, porque a falta de fruto
a falta de multiplicação do talento culmina em juízo, culmina em morte, culmina em sofrimento. Então a figueira descrita em Marcos 11, que ele não tinha frutos, foi amaldiçoada por Jesus e secou. Observe que também o servo que foi negligente em ter os talentos, ouviu o seguinte: e o servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Mas a árvore que dá frutas, e muitos frutos, ela é cultivada. Ninguém que tem uma árvore no seu pomar, no seu quintal, quando a gente tem uma mangueira no nosso quintal, que dá muita manga, é o maior cuidado para que essa mangueira ela não sofra nenhum dano, para que a praga não chegue até ela é adubada. E esse adubo é colocado em nós, meus irmãos. Esse alimento é colocado em nós. Então, há muitos talentos de Deus em sua vida, com uma função com amor, né? Agora muita gente decide por ser negligente, em vez de multiplicar. Eu quero dizer, queridos irmãos, que Jesus diz assim: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação, para aqueles que foram multiplicadores, né? Então, queridos irmãos, é preciso a gente tomar uma posição. Às vezes estamos acomodados. Se eu estou acomodado, se você está acomodado, pense nisso. Diga assim: poxa, eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu não posso continuar negligente. Eu sei que o Senhor, Ele entregou talento a mim. Eu sei que Deus entregou talento a cada um que aqui está. Cada um de vocês tem um talento na vida de vocês, ou 2, ou 3, ou 5. Se você continuar negligenciando, o seu Senhor, Ele vai voltar. O nosso Senhor, Ele vai voltar. E Ele vai pedir contas do talento que Ele colocou na sua vida. E o que é que você tem feito? Quem tem ouvido de Jesus através de você? Quem tem ouvido que Cristo é a única esperança através da sua vida? A quem você tem falado sobre Jesus? E eu tenho certeza que um talento Ele deu a todos nós que estamos aqui, o talento de pregar o Evangelho, de falar do amor dEle, de levar outros a conhecê-lo. Então, queridos irmãos, Ele nos capacita, Ele tem capacitado você, Ele tem alimentado você, Ele tem orientado você, Ele tem te dado a oportunidade de ouvir da palavra dEle, de conhecê-lo, de se relacionar com Ele. É preciso que você leve outros a conhecê-lo, para que outros possam levar outros a conhecê-lo, através da sua vida. E certamente você vai dizer: vinde bendito de meu Pai, receber por herança aquilo que está preparado desde a fundação, e você vai entrar no gozo do seu Senhor. Então não negligencie, não se acomode, né? Coloca o que você tem, que Deus te deu, que Deus te entregou a serviço do Rei Jesus, para que Ele te use poderosamente. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar nesta hora. Eu gostaria de orar nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque aqui está o teu povo, Pai. Se alguém, Deus, está negligenciando aqui, Deus, tem enterrado o talento ao qual o Senhor entregou, Pai, que possa se despertar, Senhor, possa desenterrar os talentos, Pai, e colocar ao teu serviço, Pai. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa nos despertar, Senhor, para o teu serviço, para que não sejamos acomodados, não sejamos crentes negligentes,
mas sejamos, Deus, cristãos, Deus, comprometidos com a Tua palavra, com o Evangelho de salvação, que possamos, Deus, a cada dia, Deus, a cada dia, Senhor, o Teu Espírito possa nos despertar ao acordarmos e entendermos, para que possamos entender que foi para isso que o Senhor nos chamou, para que o Seu nome seja exaltado e seja conhecido através de cada um de nós, Pai, através da nossa vida, para que as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão ao nosso lado possam entender que Jesus Cristo é a única esperança através da nossa vida. Que sejamos esse instrumento nas Tuas mãos, Pai. Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23, vamos ler os versículos de 23 a 29.